Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Aqueles que estão no salão, mas também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre o nosso abraço fraterno a cada um de vocês que se dispuseram aqui mais essa noite estarem presentes para que a gente consiga aproveitar tudo aquilo que esse trabalho da noite vai nos oferecer. E assim, com certeza, como a gente sempre fala, sair daqui melhor do que a gente chegou. Então, que a gente consiga nessa noite lembrar de ter aquele momento de oração. Geralmente a gente, quando o trânsito ajuda, consegue chegar um pouquinho antes. Sentar no banco, fazer aquela oração, aproveitar toda essa vibração, né, que a espiritualidade e os nossos mentores, os mentores do trabalho, deixam aqui no nosso salão. E assim a gente consegue sintonizar melhor, absorver melhor, receber aquelas inspirações que sempre eles estão ali disponíveis para nos oferecer. E nesse conjunto todo, né, do nosso movimento, da atenção nas leituras, da prece, da palestra, dos passes, a gente tire o melhor que essa casa sempre nos oferece, a todos nós. Então que a gente tenha uma boa noite, a gente inicia o nosso trabalho também agora com aqueles recadinhos importantes que vocês já sabem, parte deles. Bem importante a gente desligar os celulares para não atrapalhar na hora dos passes, na hora do palestrante, enfim, em todo o processo do nosso trabalho. Então a gente agradece a colaboração de cada um de vocês. A gente também tem de recado hoje, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem aos sábados, vai ter no sábado e domingo, agora em abril, no dia 25/4 e no dia 26, um bazar de artesanato que vai acontecer aqui na frente da livraria. Então, a partir do 12:30 até as 4 horas, isso no sábado, 25, e no domingo das 8 às 11. Aproveita, vem assistir uma palestra no fim de semana, sai, dá uma olhadinha ali fora no bazar de artesanato, ajuda a nossa casa e ainda assim sai com algum item aí para decorar a casa de vocês e também presentear alguém, por que não, né? A gente também sempre agradece a contribuição de cada um com todos os trabalhos da casa, com todas as questões e os projetos da assistência social. E eu achei muito legal hoje, porque algumas vezes a gente pensa na possibilidade de auxiliar a casa, e a gente sabe que boa parte das vezes a gente vai lá na livraria, né? Mas para facilitar isso, não sei se todo mundo já reparou também, antes da gente entrar aqui no salão, ali embaixo de onde a gente escreve, né, geralmente alguma mensagem, alguma coisa para colocar ali nas urnas, tem um mural bem grande, né? E ali tem bastante informação sobre a casa, né, palestras, enfim. E aí a casa pensou no meio para facilitar também essas doações. Tem uma mensagem como essa aqui, fixada lá. Então hoje para doar, a facilidade também nos trouxe a questão do QR Code, tá? Então para facilitar e continuar auxiliando a nossa casa, sempre de grande valia, a gente agradece a todos vocês. Para a noite de hoje, a gente vai contar com a nossa amiga Rita, que vai fazer para nós a prece inicial. A mensagem e a leitura do Evangelho a Laura vai fazer para nós. As vibrações a Sueli. A prece final a Patrícia vai fazer por nós. E a nossa palestra da noite hoje vai ser proferida pelo nosso amigo Tadeu Borsato. Ele vai falar para nós sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então que a gente possa aproveitar essa noite de trabalho em sintonia com Jesus. E uma boa noite a todos. E nesse momento, entramos em sintonia com o mais alto. Elevamos os nossos corações, a nossa mente tranquila, serena, ao Pai Maior, ao Mestre dos Mestres. Que possamos dar base para que a espiritualidade maior e melhor se aproxime, se aconchegue e nos ampare, dando abertura para receber as palavras que o nosso amigo palestrante se preparou e vai nos trazer. Nada ao acaso, mas a necessidade
a elevação de cada um. Que cada palavra caia como uma gota de bálsamo divino, que venha nos acalentar, que venha nos esclarecer, que venha mostrar que o Pai Maior sempre está comigo, sempre está contigo, sempre está conosco. Porque onde estiver um ou mais falando em meu nome, lá eu estarei. Se conosco, meu Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, ditado por Hamed, nós vamos ler o item 65. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristãos e falsos profetas. Nós vamos ler: conhece a árvore pelos frutos, o item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos a conhecereis. Mateus, versículo 7, item 15 a 20. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E hoje nós vamos falar desse capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E como foi lido agora há pouco no Evangelho, de um daqueles discípulos de Jesus, ele nos alerta a respeito daqueles que vêm em nome de Jesus e que vêm trazer em nome de Deus determinadas colocações, determinadas considerações. E o cuidado que nós temos que ter é como foi dito no Evangelho, porque são muitos vestidos de cordeiro, mas por dentro são lobos, querendo se aproximar de nós e trazer muitas vezes as suas próprias conclusões a respeito daquilo que Jesus nos trouxe. Então, justamente, o Evangelho nos alerta a respeito desses falsos cristos e falsos profetas. E quando nós falaremos aqui sobre os falsos profetas, não são especificamente da maneira como eram os profetas naquele período, logo após o rei Davi e antes de Jesus, que traziam as informações da espiritualidade. É bom que entendamos que todos eles eram médiuns e eles traziam da espiritualidade orientação para que aquele povo, o povo hebreu, o povo judeu, pudesse continuar na fé, na fé no Deus único, para que ali eles conseguissem prosperar.
Então, quando é colocado, quando a gente traz para os dias de hoje o falso profeta, não é especificamente semelhante àqueles daquela época, 500, 600, 700 anos antes de Cristo, que vieram trazer as informações. Mas o sentido daquele alerta de antigamente é válido para hoje. Porque se analisarmos, os verdadeiros profetas são aqueles que vêm nos auxiliar a evoluir. Não precisa necessariamente estar adequado ao molde como eles eram antes, mas são pessoas que vêm nos ajudar a evoluir. E, de fato, são aqueles que possuem as virtudes cristãs, mas eles expressam na sua maneira de viver. Esses, que são os verdadeiros profetas, são enviados de Deus. E eles têm dentro de si todas as leis morais já desenvolvidas durante a sua caminhada evolutiva. E o que é a nossa caminhada evolutiva? São as várias e várias encarnações que nós vamos tendo para, através de cada uma, ir progredindo. Então, esses que são os verdadeiros profetas são aqueles que vêm trazer para nós o entendimento das leis de Deus, o entendimento da doutrina cristã para a nossa evolução. Então, Cristo mesmo, ele já dizia que o verdadeiro profeta, ele é aquele que traz dentro de si essa qualidade moral. Mas ele dizia uma coisa: desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva da única verdade. Ou seja, aqueles que se julgam conhecer toda a verdade. Cristo já nos anunciava. Então, nós temos que não vacilar em relação aos entendimentos de Jesus. Ou seja, aquele que deixa, como nós, se envolver pela doutrina espírita, nós devemos incorporar a doutrina espírita em nós. Nós devemos vivenciar a doutrina espírita, justamente para que nós tenhamos os nossos corações mais puros e mais ligados a Deus. Então, nós devemos nos esforçar por vivenciar essas leis e que justamente a doutrina espírita nos traz o entendimento do que Jesus nos falava lá no passado. Então veja, quais seriam então as características do verdadeiro profeta? E no Evangelho, o autor espiritual, o Espírito Erasto, ele traz a importância de que Jesus já nos recomendava a respeito dos falsos profetas de todos os tempos, mas para tomarmos cuidado, principalmente nos tempos de transição que nós vivemos hoje. E esse tempo de transição que começou exatamente no século XIX, na segunda metade do século XIX, que veio o advento da espiritualidade, trazendo os ensinamentos ou o esclarecimento de que Jesus nos falava lá atrás. Então, ele diz que justamente nesses momentos de transição é que os ambiciosos, os farsantes, eles começam a deformar todas as informações que Jesus nos trazia. E justamente é contra esses impostores que nós devemos estar em guarda. Ou seja, isso é nosso dever, buscar o entendimento e saber se de fato eles estão trazendo o Evangelho de Jesus ou não. Então, é importante que nós vemos que nos movimentos religiosos, inclusive o próprio movimento religioso espírita, as pessoas desvirtuam a finalidade da religião, adaptando aos seus interesses personalizados de poder, justamente para o seu orgulho e a sua vaidade. Justamente se esquecendo de que essas religiões são meios que trazem para nós a fraternidade, trazem para nós o amor de Deus, e justamente traz para nós
todo o conhecimento das leis morais. Então, e justamente esse conhecimento das leis morais, elas são estritamente necessárias para a nossa evolução. Porque ao desencarnarmos, o que nós levaremos do que tivemos aqui nessa encarnação? Ninguém vai levar nenhum bem, ninguém vai levar nada absolutamente que seja material. Ao desencarnarmos, o que o nosso espírito vai levar para a erraticidade, que é o local onde nós iremos estar por um determinado período? Aquilo que nós conseguimos melhorar os nossos defeitos e aumentar as nossas virtudes. Por isso que é importante vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Para através desse vivenciamento não é só conhecer, mas é aplicar o que Jesus nos trouxe para o próximo, como ele sempre nos falava. Então, veja, e o verdadeiro profeta é aquele que a gente vai conhecer, que ele tem uma carga moral e intelectual. Ele expressa esse conhecimento no seu viver, em tudo aquilo que ele faz. Ele tem essas qualificações nobres daquilo que a gente percebe que é o seu eu interior. E eles justamente se destacam pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moral das suas obras. E outra característica desses verdadeiros missionários é que eles não sabem, na verdade eles não sabem o que são. De tão simples e humildes, eles simplesmente guiam-se por seus próprios valores, pelas suas qualificações, pelas suas intuições, que estão, de fato, acima da razão, justamente fruto da sua sabedoria que já foi conquistada em diversas encarnações. E justamente essa missão em que eles vieram foi planejada para que eles trouxessem para nós o seu exemplo. Então, eles são humildes, modestos, e muitos deles nem percebem a importância que eles têm para conosco. O alcance dos seus feitos, muitas vezes, eles nem imaginam até onde chegou. E justamente esse é o objetivo deles estarem aqui. E o contrário disso são os falsos profetas. Pois pelas suas atitudes, por tudo aquilo que eles dizem, fazem e demonstram, eles estão muito abaixo daquilo que eles pregam. Eles são exploradores da nossa credulidade e vivem à custa daqueles que se deixam enganar. Então, os verdadeiros missionários de Deus, eles se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas, eles se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. É uma diferença muito grande entre aquele que se mostra para nós através do seu exemplo, nem imaginando que ele de fato é o exemplo, ao passo que o outro faz questão de se colocar como um enviado de Deus e que ele tem a verdade absoluta. Então, nós, da doutrina espírita, nós precisamos estar sempre alertas, porque quanto mais e melhor for o entendimento dessa nossa doutrina espírita e aceita esses falsos profetas, nós vamos desviar da finalidade deles. Com o entendimento e vivenciando a própria doutrina espírita, nós vamos automaticamente não deixando que a influenciação deles chegue a nós. E esses só podem ser desmascarados por quem de fato conhece a doutrina espírita. E justamente a doutrina espírita deve ser não só lida, deve ser estudada, aprendida e vivenciada. Não adianta simplesmente, eu li o livro dos Espíritos, que bom. E aí?
Ah, legal. Você vivenciou o que está lá, você entendeu de fato o que está lá. Ah, mas eu faço evangelho no lar toda semana. Acredito que a maioria aqui deve fazer. Ah, tudo bem, e aí? Ah, não sei, tem umas palavras lá. Ou seja, o evangelho no lar é para ser lido, entendido e vivenciado. Aplicar aquilo que Jesus trouxe, porque a doutrina espírita, ela facilitou a nossa vida. Ela tirou o véu que encobria determinadas situações, que somente é com a evolução da humanidade nós pudermos verificar o que Jesus estava falando. Então isso é extremamente importante. Tudo aquilo que estiver em desacordo com os princípios básicos da doutrina que Kardec nos trouxe, e da própria moral evangélica que Jesus nos deixou lá atrás, deve ser repelido das casas espíritas e do viver dos espíritas, que tem justamente o dever de preservar a pureza doutrinária. Muitas vezes nós vemos palestrantes dizendo que a doutrina espírita está ultrapassada. Como pode? Se tudo que veio para nós de Kardec veio através dos espíritos, através do mentor principal, que era o espírito de verdade, que coordenou aquela pleiade de espíritos para organizar tudo aquilo que nós aprendemos e vivenciamos hoje. É a mesma coisa que a gente possa dizer, ah, mas eu acho que o evangelho de Jesus está ultrapassado. Como está ultrapassado? Então, quando a gente fala, a doutrina espírita, ela está perfeita, não se deve mexer, não existe progressismo, não existe nada disso, ela tem que ser vivenciada, aplicada, da mesma coisa que o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é perfeito, porque foi um espírito de alto escalão, um espírito puro que veio até nós, para trazer as leis de Deus. E as leis de Deus são imutáveis, são perfeitas. Nós devemos simplesmente seguir. Então, essa nossa doutrina, ela não coage ninguém, mas ela nos oferece elementos racionais e morais para nos guiar no caminho que Jesus traçou para nós. Justamente desenvolvendo, através do que nós falamos sempre aqui, a fé raciocinada. Olha que maravilha! A vantagem da fé raciocinada é que eu não entendi. Eu não sou obrigado a engolir um dogma qualquer, não. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que entender, eu tenho que procurar alguém que me explique para eu poder entender. Ela não é dogmática, ou seja, não existem verdades absolutas, não. A doutrina espírita traz para nós todas as verdades mais claras que Jesus nos trouxe. Então, justamente, nós vamos crer em tudo aquilo que está na nossa doutrina, porque nós compreendemos, nós raciocinamos. Então, cabe a nós a tarefa de zelar por essa doutrina, não aceitando nada que possa desvirtuar dessa sua finalidade, que justamente veio para auxiliar o progresso da humanidade, através da melhoria dos espíritos aqui encarnados. Olha só, através da nossa melhoria. Porque quanto mais nós, a humanidade, for melhorando, menos problemas vão acontecendo. Quanto mais nós amarmos uns aos outros, menos conflitos existirão. É isso que traz essa doutrina. E os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados. É um alerta extremamente importante, porque obviamente numa casa espírita nós temos contato com espíritos, sem dúvida. Mas veja, nós sabemos que esses falsos profetas, eles estão na erraticidade, ou seja, naquele lugar que nós estaremos após desencarnar, após nos livrarmos desse veículo
grosseiro que nós chamamos de corpo. Porque a nossa essência sobrevive. Nós somos imortais. Quem morre é o corpo, mas a minha essência permanece. Para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir. Né? Então, e na erraticidade existem aqueles que são contrários ao progresso da humanidade. Justamente porque eles estão acomodados na sua imperfeição, no seu orgulho, no prazer do mal. E eles têm justamente medo de perder o seu poder ou o seu domínio sobre aqueles mais fracos. Porque a partir do momento em que nós buscamos tornar a humanidade, como Jesus falava, que somos todos filhos do mesmo Pai, então se somos irmãos, jamais deveríamos fazer mal ao outro, porque é meu irmão. E aí esses buscam disseminar os problemas, disseminar toda essa situação de conflitos. E eles são justamente direcionados pelo seu próprio orgulho, pelo seu egoísmo. Então, nós sabemos que nós ainda somos muito frágeis. Nós somos suscetíveis a determinadas informações. Mas nós devemos buscar, entender e perceber a ação desses perturbadores. Então, no próprio trabalho da doutrina espírita, o médium, agora falando para os médiuns, ele tem que aprender a discernir a comunicação que vem. Porque muitas vezes o médium dá a possibilidade de trazer uma comunicação que posteriormente possa ser divulgada para outros e outros, de alguém que quer trazer a discórdia. Aí é o cuidado que os médiuns devem ter com tudo aquilo. Por isso que aqui a nossa escola de médiuns tem 4 anos. Justamente para que eles possam discernir o certo e o errado, o joio do trigo. Porque o campo está aberto, aí depende de cada um para trabalhar isso. A gente deve avaliar também as mensagens que a espiritualidade traz. E justamente com o crivo que Kardec usava, o crivo da razão e do bom senso. Porque aqueles que querem arrumar os atritos na doutrina espírita, eles podem se colocar com o nome de algum espírito famoso, grandioso, e aí o médium se deixa levar pelo nome que veio daquele, e são os espíritos que vão trazer a discórdia. Então nós temos que entender que não existe médium perfeito. Qualquer um pode ser enganado. Agora, justamente ele só será enganado se ele não estiver ligado aos espíritos superiores, através do seu esforço, da sua elevação moral, dos seus sentimentos bons, dos seus pensamentos elevados e trabalhar sempre na ação do bem. Com isso, já adquirimos uma vibração que impede para que esses espíritos embusteiros cheguem até nós para trazer discórdia para nós. E justamente Jesus, lá atrás, já sabia que isso aconteceria, porque ele mesmo disse, segundo Mateus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Quantas vezes, junto a nós, situações acontecem em que essas situações, o intuito é tirar a nossa paz. Mas como que eu vou manter a minha paz? Observando, analisando, vigiando e orando, para que isso não chegue até mim, para que isso não me influencie numa determinada situação. Em quantas situações na nossa vida, o melhor remédio em uma discussão, qual seria? Não é revidar, é o silêncio,
Porque numa discussão, quando um fica em silêncio, já não existe mais discussão. É o tempo que o próprio Chico falava, né? A terapia do copo d'água. Enche sua boca de água e espera. Não engula agora, espera, deixa acontecer. Aí os ânimos vão se asserenando. E o que nós fizemos? Vigiamos e oramos. Então, esse é o cuidado em que a gente deve ter. Então, até no próprio Antigo Testamento, lá pelo ano 640 a.C., um profeta chamado Jeremias. E ele trouxe muitas considerações, inclusive naquele período dele, veja, 600 anos antes de Cristo, ele já falava: desconfiai dos falsos profetas, sobretudo, justamente na época de renovação que nós estamos tendo hoje. Então, ali, ele falava isso, ele alertava naquele período, e assim, ele também alertava o povo, que era a obrigação dele orientar aquele povo, para que eles seguissem no caminho do bem, para que eles não deixassem a sua espiritualização parar, não é? Então, justamente com o Espiritismo, nós entendemos que Deus se expressa nas suas obras através de seus filhos, obviamente. E justamente através de quais? Daqueles que já alcançaram um grau evolutivo, que lhes permitem ser mensageiros e colaboradores da sua obra. Então, os espíritos elevados, eles se manifestam em nome de Deus, através da sua mediunidade, daqueles que têm a tarefa de auxiliar o progresso. E justamente, voltando a falar dos profetas daquela época, que os mentores espirituais daquele povo, que sabiam que aquele povo era antecessor ao Messias que viria em breve. E essa espiritualidade trazia para eles informações e orientações para que eles pudessem continuar levando aquele povo no caminho adequado para que Messias chegasse. E o próprio Jeremias disse assim: eu não enviava esses profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Em que ele estava dizendo que ele não havia mandado ninguém falar com o povo. E que eles falavam, profetizavam, mas eles não tinham a ligação com a espiritualidade como ele tinha. Porque eles falavam justamente da boca para fora. Mas como Jesus falava, que o que está dentro do nosso coração. E era isso que o profeta Jeremias trazia. Que essa ligação amorosa com Deus, que na verdade é com a espiritualidade, está dentro do nosso coração. Então, eu acho que esse capítulo de hoje, ele é um alerta para que nós possamos observar aquilo que nós recebemos de informações, porque a enxurrada de informações que nós recebemos diariamente é fora do normal. Então, nem tudo aquilo que nós recebemos tem uma origem que nós podemos dizer, não, isso veio de alguém que entende. Porque muitos hoje colocam a sua visão, colocam aquilo que eles entendem como o Evangelho de Jesus para que nós possamos seguir aquilo que ele acha que seja. Na verdade, o Evangelho de Jesus não é achismo. Evangelho de Jesus é vivenciar, é seguir os ensinamentos que ele nos passou e que a doutrina espírita simplificou para nós. É buscar entender e ser espelho para aqueles que estão sempre próximos de nós. Porque o nosso exemplo é a maior informação para aqueles que estão junto a nós. Obviamente,
não temos a intenção de dizer que todos somos profetas, mas todos temos condição de buscar o entendimento do Evangelho e levar esse entendimento do Evangelho para aqueles que estão junto a nós. E que Jesus nos abençoe. E assim, depois de tantas lições que o nosso amigo Tadeu nos trouxe, sobre vigiar, sobre orar, para seguirmos sempre o caminho do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, vamos dar início à terapêutica do passe, pedindo aos passistas que desde cedo se prepararam para este momento, para que inicie os passes. E todos nós que vamos receber essas bênçãos que veio do mais alto, possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para este momento de tantas luzes, de tantas bênçãos e de tantas paz. Desde o alto da sua cabeça, a espiritualidade já vai tratando dos seus pensamentos, para que eles sejam positivos, otimistas, para que vocês possam pensar coisas boas para vocês e para todos aqueles que vocês amam, com confiança, com fé, com esperança de dias melhores. E esse passe também vai fortalecendo a ligação com o mais alto, com Jesus, com a espiritualidade, para que vocês possam sempre seguir o caminho do bem, o caminho do amor, do Evangelho. Descendo mais um pouco, vai na altura da garganta, onde está a nossa voz. E aí nós vamos pedindo para que seja adocicadas as nossas palavras, para que essas nossas palavras tenham um efeito curativo em quem está nos ouvindo, para que essas palavras possam levantar quem estiver caído, para que a gente sempre tenha palavras de bom ânimo, de confiança, para a pessoa, quando nos ouvir, se sentir bem melhor do que quando começou a comentar a sua problemática. No nosso coração também, no nosso estômago, se nós temos problemas de preocupações, nervosismos, estresse, que todos esses sentimentos sejam transmutados com a alegria de viver, gratidão por estar aqui encarnado, na família que escolhemos, com as pessoas certas para o nosso crescimento moral e espiritual. E assim essas luzes multicoloridas vão envolvendo desde o alto da cabeça, passando por todo o nosso corpo físico, alinhando os nossos centros de forças, equilibrando, para que a gente possa seguir uma vida mais leve, mais tranquila e com muita fé. Que cada célula do nosso corpo também possa ser potencializada, restaurada, favorecendo a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso bem-pensar e agir. E depois assim de recebermos tantas bênçãos, vamos doar um pouquinho de nós. Vamos doar primeiramente para a Casa de Paz e Amor, que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Vamos vibrar intensamente para a sua diretoria, para a diretoria da CREPAD, da CASPAGE, que são entidades co-irmãs aqui do Paz e Amor, para que essa diretoria seja sustentada, seja apoiada pela espiritualidade, que das suas decisões eles tenham sempre o amor, a justiça e a caridade. Que seus trabalhadores também sejam apoiados e com responsabilidade possam exercer a pequena tarefa que se comprometeram a fazer. Vamos vibrar pelas urnas que ficam na entrada do Paz e Amor, onde nós colocamos aqueles nomes dos nossos queridos, aqueles encarnados que estão passando por problemas de doenças, de dinheiro, falta de saúde, falta de paz interior,
que a gente colocou o nome lá, para que eles encontrem o seu caminho de luz, para que eles possam se fortalecer cada vez mais, ter confiança de que vão vencer. E também aqueles nomes que nós colocamos das pessoas queridas que partiram para o plano espiritual, para que elas tenham um despertar tranquilo, amoroso, sejam acolhidas, recebendo tudo aquilo que elas precisam para o seu refazimento, para seguir o caminho da evolução moral e espiritual. Vamos vibrar também intensamente para todas as pessoas, para todo mundo, os líderes mundiais, para que tenham misericórdia, para que tenham compaixão na tomada de decisões para o seu povo e para os demais povos, para que eles possam agir sempre com o coração tocados pelo amor de Jesus. Vamos vibrar também para nosso planeta Terra, a nossa casa maior, para que ela seja envolvida com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, e possa se recuperar a sua natureza, os seus mares, os seus rios, as suas florestas, e todos os habitantes aqui da Terra, todos os nossos semelhantes, também possam gozar de paz interior, de muita luz, de saúde e paz. Vamos vibrando também intensamente para todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que se encontram doentes, que recebam neste momento o alívio de suas dores, que possam ter confiança, ter fé, ter esperança, acreditando que Jesus está com ele, que a espiritualidade está com eles também. Que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Maurício, possam circundar os seus médicos, intuindo os melhores medicamentos, os melhores procedimentos a serem feitos desses nossos irmãos, aliviando suas dores, para que eles se recuperem e atinjam a cura de vida. Vibrar também intensamente para aqueles que acompanham esses doentes, para aqueles que cuidam, para que eles tenham força, para que eles tenham coragem, para que eles tenham esperança no coração e guardem a certeza de que tudo isso vai passar e eles vão poder seguir em frente com o coração tranquilo de que fizeram tudo aquilo que precisavam fazer. Vamos vibrar também intensamente para os orfanatos, para aquelas crianças que, infelizmente, seus pais não puderam cuidar e se encontram lá, esperando por uma adoção, esperando por um coração generoso que possa lhes dar uma família. Que essas crianças sejam abençoadas, sejam protegidas, sejam iluminadas e possam guardar a certeza no seu coração de que Deus está preparando uma família para elas, para que elas possam crescer num lar seguro, tranquilo, acolhedor, de muito amor e de muita harmonia. Vamos vibrando também intensamente para o nosso lar, para aquele lugar onde a gente é lá que nós temos que vivenciar o Evangelho Luz. É com aquelas pessoas que estão do nosso lado, que nós escolhemos, aquela família que a gente escolheu. São elas que vão nos ajudar a seguir o caminho da evolução moral e espiritual. São elas que no dia a dia, no cotidiano, vão nos ajudar e nós também a elas, para viver uma vida melhor. Vamos pedir a espiritualidade para que faça uma higienização energética no lar de cada um de nós, abrindo portas, janelas, deixando essa luz vibrante, intensa, amorosa adentrar no nosso lar e tirando de lá toda a negatividade que porventura lá tenha se fixado, e envolvendo todos os nossos familiares, todos aqueles que amamos, para que eles também sejam beneficiados por essas energias.
Agora vamos vibrar intensamente pela fluidificação das águas. Se você trouxe o seu vasilhame, ou se não trouxe, mentalize o seu filtro, onde luzes, onde a espiritualidade, os pajés, os médicos, farmacêuticos, químicos, tiram da natureza todo o substrato para fazer a maceração e colocar na nossa água, para a gente tomar o remédio lenitivo que nós estamos precisando neste momento. Que a gente possa tomar essa água com respeito, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de podermos contar com mais esta ajuda. Então vamos continuar nosso tratamento médico, mas vamos tomar a nossa água também com muita fé e com muita esperança de que alcançaremos a cura. Vamos assim agora, partindo para o final do nosso trabalho, pedindo à nossa amiga Patrícia para que faça a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por esse encontro de luz e de muito aprendizado. Ampara, Senhor, os nossos caminhos, para que possamos ser instrumento de consolo e de esperança, e que a Tua paz e a Sua luz nos acompanhem hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma boa noite, que Jesus nos abençoe e até a próxima quarta-feira.